A Secretaria do Tesouro Nacional informou nesta terça-feira que 14 estados ultrapassaram o limite de gastos com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O total de despesas com pagamento de servidores públicos e aposentados somou cerca de 402 bilhões de reais. A lei determina que os governadores não podem comprometer mais de 60% das receitas com essas despesas. Após superar esse limite, os estados passam a sofrer restrições para a contratação de pessoal, pagamento de hora extra e realizar alterações nas estruturas de carreiras. O economista e coordenador do Programa de Gestão de Políticas Públicas do INSPER, André Luiz Marques, explica que mesmo que o aumento para os servidores seja zerado hoje, ainda assim a despesa do estado tenderá a crescer. Como esses aumentos, essas progressões automáticas são garantidas para os servidores através de legislação, ou seja, a criação das carreiras já incorporam isso, ou seja, são leis estaduais, então você precisa mexer na legislação estadual. Então você precisa de um apoio das assembleias legislativas nesta revisão. O Espírito Santo foi o único estado que manteve o ajuste de contas dentro do ideal, segundo o Tesouro Nacional. O estado ganhou nota A em uma avaliação que vai de A a D. Em entrevista coletiva, o governador Paulo Hartung afirmou que definir prioridades foi essencial para manter despesas dentro dos limites da Receita. A gente conseguiu colocar despesa dentro da Receita de uma maneira organizada, focando as prioridades, como a educação. Você vê, tiramos primeiro lugar na prova de português e matemática, quer dizer, focamos aquilo que era prioritário na área social, né? A situação fiscal dos estados será tema de reunião entre governadores e o presidente eleito Jair Bolsonaro nesta quarta-feira em Brasília. Bom, a questão dos estados, professor, a gente já falou muito aqui no nosso Jornal da Manhã, mas de qualquer forma, não só os estados estão com dificuldades, mas o governo federal, que podia ajudar os estados, também está. Essa questão de pessoal é questão complicada. Cortar onde? Porque tem locais que você pode cortar, outros você tem questões legais que você não pode cortar. É concursado, é efetivo, você vai cortar como? Ou faz programa de demissão voluntária, os PDVs, que já ocorreram. O Mário Covas, por exemplo, fez isso, né, na sua primeira gestão à frente do governo do estado de São Paulo. Então é um desafio, que é um gasto permanente que você tem. Como é que você vai resolver essa questão? Por outro lado, os estados reclamam, e vai aparecer muito isso no noticiário, tenho certeza, antes da posse do presidente eleito, que o mecanismo de correção da dívida junto ao governo federal, dos estados para o governo federal, é muito acima da inflação. Isso faz com que os estados, alguns deles, já tenham pago 3, 4 vezes o valor bruto da dívida e continuam pagando a dívida. E a dívida não para de aumentar. Então parece, quando eu vejo os dados, a impressão que dá que os governadores têm razão. O mecanismo de correção é muito severo. E qual a consequência que traz para nós, simples cidadãos? Que é o seguinte, na medida que o estado não tem recursos para investimento, que são essenciais, ele tem, o que ele tem? Ele tem recursos para o custeio. Ou seja, o que é o custeio? É manter o funcionamento da máquina, investimento, as grandes obras que são indispensáveis e que geram emprego e que estimulam a economia e que tem um efeito multiplicador no campo da renda, né? É essencial a realização das grandes obras públicas, mas os estados não têm dinheiro. As grandes obras, note o seguinte, se você estiver em São Paulo, as grandes obras públicas realizadas no estado de São Paulo foram há quantos anos? Ou há quantas décadas? Décadas foi quando o estado tinha capacidade de investimento. Os estados foram se endividando e não têm capacidade. Mas os governadores, me parece que têm razão. O mecanismo de correção da dívida junto ao governo federal é injusto.